Graça e paz, amados. Abençoe a vida de vocês mais uma vez. A palavra de hoje se encontra em Atos no capítulo 16, no versículo 6, vai dizer assim, ó. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Sabe o que eu aprendo com essa palavra e quero dividir com vocês? Muitas das vezes existem situações que parecem que está dando errado, que tem alguém colocando olho grande, que alguém lançou alguma praga, alguma palavra maldita para que as coisas não fluam, mas tem coisas que simplesmente não vão acontecer ou parece que vai estar dando errado pelo simples fato do Senhor cuidar da nossa vida. Sabe, a palavra lá fala lá em Provérbios que existem caminhos que aparentemente são bons, mas o final deles é morte. Eu aprendo muito com essa palavra também, que Deus muitas das vezes ele vai criar situações para que o plano dele venha a ser concluído através da nossa vida, ou até para que nós não venhamos a nos frustrar ou ter resultados ruins por planejamentos feitos por nós. Aqui no capítulo 16, a gente acabou de ler sobre o momento em que o Espírito Santo impede Paulo e Silas de poder seguir o plano de evangelizar, de fazer a obra num lugar. E parece até meio estranho, né? Por que o Senhor faria isso? Mas, às vezes, existem coisas que a gente não conseguimos compreender, mas precisamos sempre confiar. Voltando no capítulo 15, vai falar que houve uma desavença entre Paulo e Barnabé. Eles discutiram por causa de Marcos, e ali foi Barnabé e Marcos para um lado, Paulo e Silas para o outro. Eu já começo aqui também vendo que às vezes situações vão acontecer que a gente não tem nem ideia, mas é simplesmente o Senhor preparando caminhos para que nós venhamos a ter êxito. Existem momentos que Ele vai separar pessoas da nossa vida. Ele vai tirar você da vida, da jornada de alguém, vai me tirar também, porque planos e propósitos precisam ser cumpridos. Então houve uma divisão entre eles, Paulo e Silas seguiram a viagem e foram evangelizando, foram passando pelos lugares aonde já tinha sido evangelizado, para saber como que as pessoas estavam lidando, como elas estavam caminhando com o evangelho que estava sendo pregado ou já tinha sido pregado para eles. Então, quando nós chegamos aqui, percebemos que o Senhor impediu que eles fossem para o lugar e mudou tudo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então houve uma mudança aqui de planos do Senhor para aqueles homens. Aí eles voltam para Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo cortado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse texto aqui, ele antecede uma palavra muito conhecida por todos nós, quando Paulo e Silas estão presos, e aí eles adoram o Senhor à meia-noite, as prisões são abertas, mas antes de chegar lá, eles passam por um caminho, perto de um rio, ali onde tinha um lugar separado para oração, e eles encontram uma mulher chamada Lídia, e ali eles começam a conversar com ela, ministra uma palavra sobre a vida dela, a palavra fala que ela recebe aquela palavra, é batizada, seus familiares também são batizados, e Paulo e Silas começam a seguir viagem, começam a andar naquele lugar ali, aí passa aquela situação onde ele encontra aquela mulher possuída por um espírito de adivinhação, repreende ela, vocês já conhecem a história, né? Por causa disso, pessoas que estavam usando daquela mulher, tendo lucro com aquele espírito de adivinhação, ficaram chateados com Paulo e com Silas, o prenderam, os humilharam. Mas o que eu quero falar para você aqui? Deus vai mudar planos na tua vida, na minha vida, para que Ele conclua as obras e também para trazer grande êxito em planejamentos que precisam acontecer, precisam ter um resultado positivo na nossa vida. Algumas pessoas vão sair do teu caminho, do meu caminho, você e eu sairemos do caminho de certas pessoas. Por quê? Porque existem obras que Deus precisa fazer no particular, diminuir o número de pessoas na jornada, ou pelo simples fato porque Ele tem um plano com alguém e é necessário que haja um distanciamento, uma separação. Então aqui a gente acabou de aprender
que quanta mudança Deus fez a partir de uma desavença. Às vezes, a gente está tão vinculado a algumas pessoas, tão firme, que a gente às vezes não consegue caminhar sozinho, ficamos escorados em alguém. E aí Deus cria situações para nós entendermos que nós temos potencial para seguir firme, caminhando, construindo, conquistando, e muitas das vezes a gente não faz isso porque estamos presos a alguém, nos escorando a alguém. Então o Senhor dividiu eles e a partir dali o Senhor fez uma obra linda na vida de Lídia, na vida da mulher que teve o espírito de adivinhação expulso. Depois o carcereiro onde Paulo e Silas estavam foi convertido, foi batizado. A família do carcereiro também foi abençoada. Por quê? Tudo começou numa situação de separação. Então eu quero abençoar a tua vida com essa palavra. Nem toda separação é de prejuízo, é coisa do inferno. Simplesmente Deus prepara situações. Aqui falou que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus impediu Paulo e Silas de seguir um projeto, um planejamento, porque ele queria fazer algo na Macedônia. Então se ele tiver que fazer alguma coisa não fluir no teu caminho, para que outras pessoas sejam abençoadas, ele vai fazer isso. Amém? Eu quero abençoar a tua vida com esta palavra, que você tenha um dia maravilhoso e entenda que os planos de Deus sempre vão prevalecer sobre a nossa vida, só precisamos confiar. Amém? Eu te abençoo no nome de Jesus.